dia, pessoal. Aula de História, povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Vamos lá. Povos vindo do além-mar para o atual território brasileiro. Pessoal, a tia vai pedir para vocês, antes da tia iniciar a leitura, vocês pegarem para mim, por favor, ou um marca-texto e uma régua, ou um lápis, grafite e uma régua, que a tia Rê vai estar pedindo para vocês grifarem algumas frases aí. Porque a hora que a tia terminar essa aula, a tia vai postar de novo no grupo um questionário com algumas questões referentes a esse conteúdo que a gente vai ver aqui agora. Então, vai lá, pega um lápis e uma régua, ou um marca-texto e uma régua, que a tia vai fazer a leitura e depois eu vou voltar pedindo para fazer algumas anotações aí, tá? Então, vamos lá. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Pessoal, peguem o lápis aí ou marca-texto e grifem para a tia esse parágrafo. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Anotem aí, grifem essa parte. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras, pois assim como os portugueses buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Então, pessoal, os portugueses saíram lá do país deles e saíram pelo mar para explorar, para descobrir riquezas, para levar para o país deles, para eles venderem e obterem lucro com esse dinheiro. Com a tripulação das caravelas também vieram os padres jesuítas, responsáveis por converter e catequizar os nativos. Pessoal, observem aí na caravela que está embaixo, esse desenho. Tem uma cruz nessas velas das caravelas. Essa cruz é chamada de Cruz de Malta, tá? Essas cruzes representavam o símbolo da Igreja Católica. Então, era para identificar que ali haviam jesuítas, ou seja, os padres, né? Que também estavam dentro dessas embarcações, tá? Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz. Mas, ao reconhecerem o território, perceberam que a terra era muito extensa e bem maior que uma ilha. Ilha de Vera Cruz. Então, pessoal, a hora que eles chegaram, eles acharam que eles tinham desembarcado em uma ilha. E o primeiro nome que eles deram para o Brasil foi Ilha de Vera Cruz. E com o passar do tempo, eles foram explorando, né, essas regiões e eles perceberam que não se tratava de uma ilha, e sim de um país muito extenso, certo? Agora, pessoal, vocês vão pegar novamente o marca-texto e a régua e vão ali naquele pedaço ali do segundo parágrafo, na metade dele, onde está escrito assim, ó: buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializá-los na Europa. Depois que vocês grifaram essa parte, aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, na metade dele, vocês vão começar a grifar. Os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz, mas, ao reconhecerem o território, perceberam que a terra era muito extensa, bem maior que uma ilha. Grifem até aí, pessoal. Pronto?
Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral. Dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas, que vinham e voltavam para a Europa. Bom, então eles chegaram, se instalaram ali, próximo à praia, e fixaram moradia ali. O que havia nessa faixa litorânea, pessoal, eles foram explorando. Eles foram descobrindo o que havia ali. E eles não foram mais para o fundo, não adentraram mais as matas, porque eles tinham medo. Sim, eles tinham medo, porque eles não sabiam o que é que eles poderiam encontrar ali. E outro detalhe, ficaria mais próximo para eles estarem armazenando essas mercadorias que eles extraíam da floresta para colocar dentro do navio, certo? Ressaltando novamente aí dentro desse quadrinho embaixo, ó, você sabia? As tentativas de cultivo de cana-de-açúcar vegetal, com o qual é possível produzir açúcar, não deram certo na Europa. Entretanto, por volta de 1530, os europeus descobriram que o clima do Brasil era propício para o plantio da cana e o açúcar era muito valorizado na Europa. O que os portugueses fizeram? Começaram a trazer muda de cana-de-açúcar lá de Portugal e começaram a plantar aqui no Brasil. E eles perceberam que se adaptou muito bem a cana-de-açúcar aqui. E começaram a produzir em grande escala o plantio da cana-de-açúcar. Por quê? Porque o açúcar era muito valorizado lá na Europa. Aqui no Brasil não tinha tanta importância, mas lá eles poderiam gerar muito lucro com isso. Aí no outro quadrinho aí do lado da caravela, nas velas das caravelas e naus espanholas e portuguesas, havia um desenho conhecido como Cruz de Malta, usado para simbolizar a Igreja Católica. Naquela época, os reis europeus eram todos católicos e eles usavam esse símbolo para se identificar a longa distância. Agora aí na página 13, né? Vamos lá, os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizarem essas viagens marítimas, que eram bastante custosas. Então, pessoal, o primeiro país que se arriscou a colocar a embarcação em alto mar e a explorar outros países para obter lucro foi Portugal. Eles saíram em busca de ouro, de madeira, de especiaria. Por quê? Eles iam só extrair e transportar. Eles não tinham que pagar isso a ninguém. Certo? Então, no entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza que estava além mar. Então, pessoal, vocês vão pegar o lápis aí para mim agora, ou marca-texto, e vão grifar o primeiro parágrafo. Os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas. Então, grifem até aí. Com isso, pessoal, os outros países começaram a observar Portugal e despertou o interesse também dos franceses. Os portugueses, eles se desempenharam mais em retirar aqui do nosso país ouro, pedras preciosas. Os franceses já focaram em outra coisa, em extrair o pau-brasil, que era uma madeira nobre, em grande escala, achada aqui no nosso país, porque lá na Europa esse tipo de madeira era muito valorizado, era uma madeira de boa qualidade para produzir móveis, porque todo móvel, cama, armário, mesas, cadeiras, todos esses bens eram produzidos de madeira maciça,
Não é igual hoje que a gente tem de madeira, sim, tem de MDF, nós temos de plástico, de ferro, até de alumínio. Aquela época não, era só madeira. E outro detalhe, a madeira do pau-brasil, ela soltava uma seiva de cor avermelhada. E eles usavam essa seiva para tingir tecido. Quem é que usava o vermelho na época dos reis? Somente os nobres, os reis e pessoas mais abastadas. Os ricos usavam vermelho. Por quê? Porque era uma tonalidade que se utilizava do pau-brasil e era mais cara a extração. Eles usavam a serragem, colocava para ferver e ia tingindo as roupas. Então, era vendido por um alto custo o tecido de cor vermelha, certo? Então, peguem aí para tia novamente a régua e o marca-texto e vamos grifar aí, ó, de os franceses, por exemplo, até para tingir tecidos. Essas 4 linhas, por favor, grifem aí para tia que é muito importante, tá? A tinta extraída do pau-brasil tingia roupas, acessórios e tapeçarias. O vermelho era uma cor que simbolizava riqueza e poder. Núcleo avermelhado da árvore do pau-brasil. O pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendido por preços muito altos. Para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e depois peneirar essa mistura. E para tingir um tecido, era necessário deixá-lo de molho em vinagre e enxaguá-lo com água e sabão. Então, colocá-lo em um grande recipiente com a tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Então, tinha todo esse processo artesanal no tingimento dessas peças, e isso fazia com que elevasse mais ainda o preço dessa mercadoria, certo? Então, o motivo de ser tão valorizado o pau-brasil nessa época. Ele servia, além de uma madeira para construir móveis, uma madeira de grande qualidade, era extraído também a tinta dessa madeira. Vamos agora para a página 14, pessoal. Aí na página 14, eu, o historiador. Nós temos aí, ó, a imagem da carta original, né, escrita por Pero Vaz de Caminha, que ele mandou para o rei Dom Manuel. Que tudo que acontecia aqui, ele relatava em carta e mandava para o rei, para ele saber o que é que estava acontecendo aqui. Então, nesta carta, ele relata muito bem as primeiras emoções que ele sentiu ao visualizar o Brasil e a importância, a hora que ele viu a quantidade de água que tinha aqui no país, que, como se diz, aqui tudo que eu plantar vai germinar, vai crescer, vai vingar. A planta que eu plantar aqui vai gerar frutos. E a hora que ele chegou, de imediato, ele deu um nome. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora que a tia for ler essa carta, prestando atenção no nome que ele vai dar ao nosso país. A hora que ele chega aqui, teve o primeiro nome que ele batizou ao olhar para o nosso país, e a atenção que ele deu, que chamou muita atenção dele, o tipo de solo e a quantidade de água que havia em volta. Então, vamos lá. Leia um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra.
a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal e a terra de Veracruz. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, pessoal, aí vem a primeira perguntinha referente a essa carta. Qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Ele enfatizou bem aí, ó. Letrinha B. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Vocês vão assinalar aí somente a alternativa que corresponde a esse trecho. A tia vai ler as duas. Pero Vaz de Caminha observou à primeira vista que havia muito ouro no território. Pero Vaz de Caminha observou que a terra era muito fértil e que nela nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado. Qual das duas alternativas que é correta? A primeira ou a segunda? Letrinha C. Em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Vocês vão fazer uma pesquisinha aí agora para me falar aonde foi o local que eles desembarcaram aqui no Brasil, hein? Vamos ver quem é que vai acertar essa daí, hein? Número 2. Vamos lá agora para a página 15. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Pessoal, como a tia falou lá no início, não só os portugueses, mas os franceses também saíram para explorar. Era a verdadeira caça. Eles saíram em busca de ouro, de prata, de metal precioso, de ferro e também de especiarias, tá? Então, o foco deles era isso. Agora, aí no número 3, cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. A tia Rê já deu uma explicação lá atrás. É só vocês recordarem a fala da tia lá atrás. Vocês vão escrever aqui para mim o que é que vocês entenderam com as palavrinhas de vocês, tá? Outro lado da moeda. Nessa imagem aí, pessoal, vocês estão vendo um índio cambeba. Ele tem uma zarabatana na mão dele, ó. Vamos ver aí o que vai estar dizendo sobre ele. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto a matas, campos e florestas. Os povos nativos conheciam bem as regiões por eles habitadas, e desses locais extraíam alimentos como vegetais e raízes. Indígena da etnia cambeba vestido como europeu, do século XVIII. O indígena está segurando uma zarabatana, instrumento feito de caule de árvore, longo, com grande canudo, e que contém um orifício onde se coloca uma flecha. A zarabatana é utilizada para caçar, uma prática mantida até a atualidade pelos indígenas da Amazônia. Então, olha aí, esse índio, ele não tá com a roupa tradicional de índio, né? Os portugueses meio que vestiram ele ali para ele tá sendo representado aí nessa imagem. Vamos agora lá para a página 16. Vocês estão vendo aí a imagem de 2 chefes indígenas.
2 chefes tupinambás com os corpos adornados por plumas. Isso daqui, ó, não é uma pintura, viu, gente? É uma xilogravura, tá? Quando os portugueses chegaram a essas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta, existe a informação de que o primeiro contato se deu com o indígena da etnia Tupinambá. Então, qual foi a primeira tribo indígena que teve contato com os portugueses? Os Tupinambás. Então, pessoal, grifem aí para a tia, ó, nessa carta, até Tupinambá. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar o pau-brasil e cuidar de plantações e colheitas. Pessoal, nessa fase, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles simplesmente fizeram os índios de escravos. E os índios não estavam acostumados a fazer esse tipo de trabalho. O índio, a hora que tinha fome, ele ia lá, caçava, comia o que saciava sua fome e não fazia mais nada. Aí, a partir do momento em que chegaram aqui os portugueses, eles começaram a forçar o trabalho do índio. Com isso, ocasionou muita morte. Eles, pelo fato de terem contato com pessoas que vieram de outras regiões, eles começaram também a adoecer, ficaram muito doentes. E o que foi acontecendo? Uma grande massa de índios foi a óbito nessa fase da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, vamos continuar. E além de serem escravizados, muitos indígenas contraíram doenças como gripe e sarampo. Como os indígenas não conheciam essas doenças, tampouco formas de curá-las, os efeitos eram muito graves. Pessoal, podem grifar aí para a tia de além de serem escravizados, até graves. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas. Casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças e fugiram para o interior das matas. Então, gente, olha só como é que modificou o ritmo de vida que eles tinham depois que chegaram esses portugueses aqui no Brasil. Todas essas mudanças que a tia disse aí agora foram devido à chegada dos portugueses. Conforme os europeus se espalharam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravizados. Lembra aquela parte da história, pessoal, em que os portugueses viram que os índios não estavam dando conta, porque eles estavam praticamente construindo cidades, uma cidade aqui. Então, eles vendo que os índios não estavam dando conta do trabalho pesado, o que eles fizeram? Eles começaram a ir lá na África, trazer escravos para trabalhar aqui para eles. Lembrando que nós já vimos alguma coisa a respeito na apostila anterior sobre a migração forçada dos africanos para cá. Não é uma situação em que, eu vou lá para o Brasil trabalhar porque lá vai ganhar mais dinheiro. Não. Eles chegavam aqui como escravos. Lá na África, eles eram comprados. Eles eram analisados na hora da compra como se fossem animais. Lembra que a tia falou? Quais eram os primeiros requisitos que eram observados? Pediam para o escravo abrir a boca. Eles olhavam os dentes para ver se a dentição dele era boa, se era perfeita, se não havia dente estragado, e olhavam o que mais? A canela deles. Se a canela fosse grossa, eles já eliminavam o negro ali, eles não traziam. Que, segundo eles, o negro,
o preto de canela grossa, ele era ruim de serviço, ele não era bom para trabalhar. Então, esse nem ia ser escolhido para vir aqui para o Brasil. Então, esse tipo de migração que aconteceu no início da Constituição aqui do Brasil foi uma migração forçada, porque eles não escolheram vir para cá. Eles foram comprados como animais. Agora nós vamos para a página 17 da nossa apostila, conectando com. Leia esses quadrinhos, pessoal, olhem aí. A primeira imagem, a gente está vendo um índio caçando. Na segunda imagem, tem um português aí perto dele. Na terceira imagem, eles estão cortando uma árvore. E na última, eles estão levando essa madeira para embarcação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão numerar esses quadrinhos de acordo com a sequência de imagem. Ela não está na sequência correta, certo? Eles receberam a ordem de alguém, foram buscar o que eles estavam procurando, acharam e depois eles foram transportar. Então, prestem atenção aí a forma que vocês irão numerar esses quadrinhos. Letrinha A. Com base em sua leitura, responda as questões. Qual período da história brasileira foi representado nas imagens? Nós temos aí duas opções. A primeira, período anterior à chegada dos europeus ou período posterior à chegada dos europeus? Explique sua resposta à questão anterior. Pessoal, prestem atenção em alguns detalhes para auxiliar nessa resposta. Antes dos portugueses chegarem aqui, eles tinham machado? Haviam barcos aqui antes? Então, se atentem nesses detalhes para estar justificando essa resposta que vocês assinalaram aí em cima. Letrinha B. Numere as imagens de acordo com as descrições a seguir, mas fique atento. Uma atividade descrita não faz parte das ilustrações. Número 1. O conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra e a explorá-la. Número 2. Os indígenas utilizavam arco e flecha para caçar? Número 3. A relação de amizade entre portugueses e indígenas tupinambá foi pacífica do início ao fim? Número 4. Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus? Número 5. Os indígenas transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses? Pessoal, então agora, a hora que vocês terminarem aí, a tia vai estar postando no grupo um questionário com algumas questões. E esse questionário, pessoal, a tia vai estar pedindo para vocês fazerem ele no caderno de história, tá? Não façam no caderno de tarefa, porque depois vai ficar complicado para vocês estarem estudando para avaliação a hora que a tia Rê for cobrar. Então, esse questionário que a tia vai postar daqui a pouquinho, vocês vão fazer no caderninho de história e não se esqueçam de colocar a data de hoje, dia 9/6, tá legal? Letra bonita, apontem o lápis antes de começar a responder as questões, não se esquecendo que a tia quer que copiem as questões à caneta e respondam a lápis, tá? Vocês precisam treinar para escrever de caneta também. Só que a resposta, a tia quer que vocês colocam a lápis, porque vai que erra, tem como apagar. Tá legal? Terminando, vocês já postem, mandem no meu privado pra tia tá fazendo a correção, tá? Beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.